Vamos colocar de pé em nome de Jesus, orar para o nosso irmão que vai estar nos ministrando a palavra e não esquecer de um dos outros nas nossas orações. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua sagrada e poderosa presença, Senhor, para nesse momento pedir a Ti, Senhor, no nome sagrado e poderoso de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o Teu servo que vai ministrar a Tua santa e poderosa palavra, meu Pai. Abre os nossos corações e o nosso entendimento para que possamos entender e guardar em nossos corações, Senhor. Usa ele de forma poderosa, que não seja ele, Senhor, o Teu Espírito Santo falando através do Teu servo mais uma vez, Senhor. Nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, somos carentes de Ti, Senhor. Já sentimos a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. No entanto, eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tomem os vossos assentos, por gentileza. Quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar aqui nessa casa. Falei para o Adilson que eu já sou do Planalto, né? Acho que é a quarta vez já que eu vim aqui, irmãos. E sempre tem sido bênção de Deus na minha vida. Quero já de antemão justificar que a ausência da minha esposa e das minhas filhas, elas estão no curso de teologia hoje, acho que vai até ser prova lá, irmãos. Aí elas não puderam me acompanhar hoje, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que nos foi proposto, um tema muito propício para os nossos dias, né? Deus tem colocado no coração do pastor Adilson. Creio que seja um tema, ao meu ver, um tema um tanto urgente, né? Para os nossos dias de hoje. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Deve ter até fácil, né, irmãos, de achar o mês inteiro, né? Lendo esse versículo. Todos acharam? Amém. Vamos à leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Ao olharmos esse texto, irmãos, nós contemplamos um crescimento exponencial da igreja primitiva. Ao lermos não só esse texto, como também o livro de Atos dos Apóstolos, que descreve muito bem o crescimento da igreja. Mas eu acho interessante que esse crescimento ele não se dá por ser uma igreja que está preocupada em desenvolver os melhores métodos, estratégia, o melhor marketing para anunciar o evangelho. Não. Era uma igreja que estava firmada aos pés do altar. Uma igreja que tinha espiritualidade, uma igreja que tinha comunhão e que dependia plenamente do Senhor. Nós vamos ver, irmãos, uma igreja que estava fundamentada na perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus colocou no meu coração, a gente falar um pouquinho de cada um desses itens que a igreja primitiva seguia a risco. Olhamos e vemos a igreja primitiva, irmãos, em um crescimento, e nem tão pouco ela estava preocupada, irmãos, com um desenvolvimento através de uns aplausos do mundo. Ela não estava preocupada em desenvolver estratégias terrenas para assim auxiliar Deus no crescimento da igreja. Não, o que nós vamos entender que deu crescimento a essa igreja, pois ela era uma igreja que pregava fielmente a palavra e também praticava fielmente a palavra que era pregada. Ao lermos este texto, irmãos, olhamos o exemplo da igreja primitiva e vemos que é um exemplo que nós, nos dias de hoje,
devemos seguir o exemplo da perseverança à palavra do Senhor, o exemplo da perseverança na oração, o exemplo da perseverança na comunhão, porque nós lemos esse texto e vemos que a igreja ela perseverava, Deus cooperava e essa igreja crescia na presença do Senhor, não só em crescimento, em quantidade, mas também em qualidade. E uma pergunta que esse texto fez ao meu coração e eu transmito à igreja: o que nós como igreja não temos que aquela igreja primitiva tinha? Ou o que a igreja primitiva tinha que nós até temos, mas aos poucos nós estamos perdendo ao decorrer do tempo? A Bíblia vai nos dizer no primeiro item que era uma igreja que perseverava muito bem na doutrina dos apóstolos, uma igreja que ouvia a palavra, mas não era apenas uma igreja que era ouvinte, era uma igreja que era cumpridora da palavra, estando muito bem, onde Tiago vai nos dizer no capítulo 1, versículo 22, sedes cumpridores da palavra, não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Esta igreja é uma igreja que ouvia e piamente cumpria a palavra do Senhor Jesus Cristo. Temos que compreender, irmãos, que como igreja nós andamos por fé, e é a palavra do Senhor que vai vivificar a nossa fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo vai nos dizer: porque andamos por fé e não por vista, ao ponto que nós crescemos na fé, crescemos em confiança e obediência ao Senhor. Este é um grande ponto que nós vamos ver que dá o crescimento à igreja, sermos obedientes à palavra do Senhor. Porque nós vamos entender, irmãos, que é a palavra que vai nos dar as diretrizes para nós seguirmos o caminho pavimentado pelo direcionamento, pela orientação do Senhor. Nós vamos entender que a palavra de Deus tem que ser em nossas vidas como um colar em nosso pescoço, tem que ser um manual que nós não podemos nos apartar um dia sequer, um manual que nos vai trazer orientação, um manual que vai nos dirigir, porque é a palavra que vai nos conduzir, a palavra que vai nos fortalecer, é a palavra, irmãos, que vai nos dar todo o direcionamento para que nós venhamos avançar em um crescimento como igreja. E eu não estou aqui falando de um crescimento apenas em quantidade, eu estou falando em um crescimento em qualidade, uma igreja que reflete o brilho de Cristo, uma igreja, irmãos, que exala o perfume suave de Cristo para esse mundo. Como igreja nós temos que estar lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ansiando, irmãos, de coração, como criança recém-nascida, o leite espiritual puro, para que por meio dele nós vamos crescendo para a salvação. É a palavra de Deus que vai dar crescimento à igreja, e um crescimento sólido, um crescimento saudável. Aqui nós vamos entender que o primeiro item, que a primeira ação que esta igreja tomava, que nós devemos tomar hoje, é nos relacionar de forma intencional e de forma intensa com a palavra do Senhor, a palavra que nos dá todo o direcionamento necessário, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos, vai nos conduzir pelo caminho de triunfo, pelo caminho de avanço, pelo caminho de crescimento. A palavra de Deus vai nos dizer, esse texto, que era uma igreja que perseverava na comunhão. Irmãos, a comunhão é algo que infelizmente a igreja aos poucos tem perdido. Nós vemos aí por fora algumas igrejas, alguns irmãos combatendo com os próprios irmãos, né? Os irmãos estão discutindo sobre cor de parede, sobre a forma do púlpito, sobre coisas tão triviais.
um acusando o outro, mas infelizmente não é só fora, mas também dentro da igreja nós vemos alguns irmãos perdendo a comunhão por conta de divergência de ideia. E a comunhão, irmãos, nós temos que entender que ela é um mandamento do Senhor. São pessoas que muitas vezes enchem a boca para dizer que estão no Senhor, que amam ao Senhor, mas nós temos que entender que a comunhão, ela é um pré-requisito ou um requisito para nós entendermos que nós amamos a Deus. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20 e 21, vai nos dizer: quem ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sim, esta é uma forma de nós demonstrarmos que nós amamos a Deus e que nós estamos nele. A primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 3, vai nos dizer: e nisto sabemos que estamos nele, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas todo aquele que guarda a palavra do Senhor, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso sabemos que estamos nele. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, o Senhor vai nos dizer de Gênesis a Apocalipse que a igreja deve viver em comunhão. O Salmo 133, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A comunhão é um requisito para o crescimento da igreja. Nós temos que ter comunhão, irmãos. Sabe por quê? Comunhão mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a eu não concordar com a opinião de algum irmão, às vezes até com uma ação. Sabe por quê? Porque se eu faço parte do corpo da igreja, se eu sou um membro e nós somos membros, porque assim confessamos com a nossa boca, nós devemos assim ansiar pelo crescimento da igreja, mesmo em meio à adversidade. Efésios vai nos dizer, Paulo falando aos Efésios no capítulo 4, versículo 15 e 16, ele vai nos dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, pela justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Olha só que interessante, o corpo só vai ser edificado em amor se tiver a justa cooperação, a justa operação de cada parte. Irmãos, nós temos que entender que nem todos os membros são iguais, mas todos os membros devem cooperar para o crescimento do corpo. Imagine se o coração não tivesse comunhão com o pulmão e se achasse mais importante, como é que o sangue seria oxigenado? Imagina se a panturrilha, irmãos, não tivesse comunhão com o coração, como o sangue retornaria para ser oxigenado e assim alimentar todo o corpo. Imagina se o pé, se a perna, se o dedo do pé não tivesse comunhão com o cérebro, como nós conseguiríamos avançar? Não tem ninguém mais importante, não tem um que brilha mais do que o outro, só tem um aqui dentro da igreja que brilha, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, é Ele. Nós devemos viver em comunhão com o Senhor. E vamos nos aprofundar um tanto mais. Ter comunhão uns com os outros, irmãos, é um mandamento do Senhor. É um mandamento lá em João capítulo 13, versículo 34. Ele vai nos dizer: eis que lhe dou um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Este é um requisito para nós sabermos se somos nascidos de Deus e se nós conhecemos a Deus. Pois 1 João no capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele vai nos dizer: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Ele manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele nós pudéssemos viver. Nós temos que amar, irmãos, nós temos que ter comunhão. E entendam, Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, pela ação do Espírito Santo, já nos capacitou a assim amar os uns aos outros. Romanos 5,5 vai nos dizer: porque este amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Então eu e você, que somos irmãos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que confessamos com a nossa boca, que fazemos parte do corpo de Cristo, que somos membros, amar deve ser uma decisão constante que nós devemos tomar. Porque há crescimento em meio à diversidade. Aleluia. Se nós olharmos ao decorrer da Bíblia, quero trazer apenas um exemplo. A comunhão é algo tão importante, irmãos. Se nós olharmos para Elias, no holocausto, ele pega 12 pedras. E por que não só 10 pedras, né? Sendo que o reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e ali só tinham 10 tribos no reino do norte. Sabe por quê? Porque Elias entendia muito bem que o Senhor jamais ele aceitaria um sacrifício, um culto, uma adoração de um reino dividido. Nós também temos que assim ter este mesmo sentimento. Deus não aceitará, irmãos, uma adoração. Deus não aceitará culto. Deus não aceitará um sacrifício de uma igreja dividida. Nós somos membros, nós somos irmãos, fazemos parte da mesma família. Devemos perseverar como a igreja primitiva na comunhão. A Bíblia vai nos dizer que eles perseveravam também no partir do pão, e é muito interessante que aqui nós podemos ter duas interpretações. O partir do pão pode significar a mesa, estar ali rodeado mediante a mesa. Eles tinham comunhão nas refeições, e a mesa, irmãos, é lugar de cura, a mesa é lugar de restauração. A mesa é lugar de renovo. Nós não podemos perder essa comunhão. Mas também, irmãos, temos outra interpretação. Eles poderiam sempre e estavam sempre trazendo em memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, o seu corpo que foi rasgado em favor da minha e da sua vida. A perseverança na comunhão e no partir do pão é algo, irmãos, que nós devemos estar constantemente realizando. A Bíblia vai nos dizer que eles perseveravam na comunhão, mas também porque perseveravam na oração. E aqui é um tempinho, o que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo para falar sobre uma ação que a igreja deve perseverar constantemente. A oração é uma ação que nos aproxima mais de Deus. Entendemos que quanto mais próximos de Deus, mais parecido com Ele nós seremos, mais influenciado por Ele nós seremos, pensaremos como o Senhor, sentiremos como o Senhor, agiremos como o Senhor, amaremos como o Senhor. A oração, irmãos, é algo primordial na vida do cristão, na vida daquele que serve a Deus. Nós vamos ver, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia falando sobre a importância da oração. Os patriarcas, eles não arredavam o pé um instante sequer da oração. Se nós olharmos para a vida de Abraão, Abraão era um homem que cria na oração. Ele orou pela vida do seu sobrinho Ló, e Deus, em resposta à sua oração, livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés era um homem que cria muito na oração. Ele não arredava um pé, sempre estava na brecha, se colocando na brecha, a exemplo de Cades Barneia, a exemplo do Monte Sinai, e em resposta à sua oração,
Deus livrou Israel da destruição. Nós olhamos, irmãos, pela vida de Josué, um líder de grande envergadura, um líder, irmãos, de grande conceito, não arredou o pé um instante sequer na oração. Ele estava de pé diante do povo, pois estava sempre de joelhos perante o Senhor. Nós olhamos para Davi, um grande rei, um grande poeta, um homem conhecido por ser um homem de oração. Olhamos para Neemias, um grande reformador da época pós-exílica, um administrador ímpar, um estrategista, irmão, singular, sim, um estadista de coração, um homem valente, um homem corajoso. Nada ele fazia a não ser depois de orar. Se nós olharmos para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi um homem de oração em todo o seu ministério. Orou nas suas escolhas, orou nas tentações, orou na hora mais amarga no Getsemane. Ele passou madrugadas orando, passou noites inteiras orando. Ele orou suspenso na cruz. Ele nos ensinou a orar sem esmorecer. Até hoje está ao lado do Pai, orando, intercedendo por mim e pela sua vida. Olhamos para Paulo, grande pregador dos gentios, um homem de mente peregrina, um homem de uma cultura incomum, um homem de uma teologia profunda, um homem, irmãos, de uma vida piedosa. Ele não aceitava viver a não ser aos pés da oração, a não ser aos pés do altar da oração. Paulo, ele orou nas sinagogas, Paulo orou no templo, Paulo orou nos lares, Paulo orou na praia, Paulo orou em todo o templo, Paulo orou com urgência, Paulo orou com lágrimas, Paulo orou com fervor. Paulo nos ensinou, irmãos, a orar sem cessar. Ele não admitia a vida de um cristão a não ser aos pés da oração. O que eu quero dizer com isso, assim como todos estes homens, nós também devemos seguir o exemplo. Nós devemos estar de joelhos, irmãos, aos pés de Cristo. Só assim a igreja irá avançar, só assim a igreja irá crescer, só assim a igreja irá desfrutar das promessas do Senhor. Nós olhamos, irmãos, para os pais da igreja, ou olhamos para o crescimento da igreja ao longo do tempo e vemos que esse crescimento ele tem uma singularidade, e essa singularidade se chama joelho no chão. Grandes homens de Deus que foram usados em suas mãos como instrumento para o crescimento da igreja, todos eles tinham algo em comum. E o que era isso? Uma vida de abundante oração. Se nós olharmos para os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Agostinho, foram homens gigantes, irmãos, na oração. Se nós olharmos para os pré-reformadores, como Jerônimo Savonarola, como John Wycliffe, como John Hus, foram homens, irmãos, tochas acesas na oração. Se nós olharmos para os reformadores, Martin Lutero, John Knox, John Calvino, foram homens, irmãos, que gastavam horas e horas aos pés de Cristo, através da oração. Homens puritanos que alcançaram o mais alto nível de intelectualidade teológica, eles estiveram sempre aos pés da oração, tais como John Wesley, Moody, entre outros tantos reformadores. Estes homens não arredaram o pé um instante sequer ao altar da oração. E o que eu quero dizer com isso? O crescimento da igreja, irmãos, se deu aos pés da cruz. O crescimento da igreja se deu com o joelho no chão. O que eu quero dizer, nós não teremos, irmãos, cristianismo bíblico sem oração. Sem oração nós só teremos, irmãos, um raciocínio vazio, intelectualidade estéril.
nós não teremos poder, a igreja não terá poder, não terá força para avançar, a não ser aos pés de Cristo através da oração. Se nós olharmos, irmãos, ao decorrer da história, vemos que a igreja ela nasceu no berço da oração. O pentecostalismo se deu após de um culto de 10 dias de oração. A igreja primitiva, irmãos, avançava na oração, avançava os desafios, ela avançava, irmãos, as ameaças, ela avançava até em meio à morte, tudo por conta da oração. A igreja primitiva orava e os céus, irmãos, descia, a terra tremia, as cadeias se abalavam, as portas das prisões eram abertas, o evangelho avançava com poder. Nós vamos entender que a igreja avançou de forma rápida quando ela caminhava de joelhos no chão. Quando a igreja orava, investia, é tempo, irmãos, de restaurarmos o altar da oração, é tempo de buscarmos com intensidade a presença do Senhor, o derramamento do Espírito do Senhor. Não basta nós sabermos os princípios da oração, nós temos que orar. Não basta nós lermos os melhores livros sobre oração, nós temos que orar. Não basta nós pregarmos ou ouvirmos sobre oração, nós temos que orar. Sem oração não vai haver, irmãos, pregação poderosa. Sem oração não vai ter unção do Espírito Santo. Sem oração não vai ter testemunho eficaz do Evangelho. Sem oração a igreja não cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa orar. A Bíblia nos faz um convite, irmãos, para que nós venhamos estar matriculados na escola da oração, onde temos um mestre por excelência, chamado Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem que veio aqui na terra, um Deus que veio aqui na terra, que não somente falou sobre oração, ele é até hoje o nosso maior exemplo sobre oração. Nós temos falado muito sobre a oração. Nós temos uma teologia profunda sobre oração, nós falamos com vigor sobre oração, mas temos nos exercitado muito pouco na academia da oração. Nós temos que, meus irmãos, nos exercitarmos mais no altar da oração. Nós temos que buscar de forma ansiosa a presença do Senhor. Se olharmos, infelizmente, isso é um dado que eu falo infelizmente, os nossos cultos de oração, estava aqui agora comentando com o pastor Adilson, é os cultos mais vazios que tem. Acabei de pregar terça-feira em um culto de oração, em uma igreja que tem 350, 400 membros, e talvez tivesse 40 pessoas na igreja. Os irmãos, eles têm fugido do culto de oração. Infelizmente, essa tem sido uma realidade da igreja, pois nós devemos entender, não há poder sem oração, não há fervor sem oração, não há plenitude do Espírito Santo sem oração. É conhecida a frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A igreja não vai avançar se nós não estivermos mediante ao altar da oração. A igreja, infelizmente, ela tem perdido o senso, irmãos, de intimidade com Deus, não tem anelado mais pela busca constante da presença do Senhor. Nós temos andado tão ocupados com as coisas deste mundo, que não temos mais tempo para nos ocuparmos com Deus. Nós temos andado tão satisfeitos, que não desejamos mais fervorosamente os tesouros dos céus. Nós temos andado tão acomodados, que não desejamos mais buscarmos de forma intensa a presença do Senhor, através da oração. Nós encontramos tempo para encontros sociais, para satisfazer o desejo do nosso coração, mas quando é para participarmos dos cultos de oração, nós temos dado desculpa. Quando é para visitarmos mais o quarto, o mais conhecido como secreto,
nós temos dado desculpa para nós mesmos. Nós, irmãos, temos estado muito cheios das coisas deste mundo. Esta é uma preocupação, irmãos, que tem estado em meu coração. Deus tem falado muito comigo em relação a isso. Mas por que não anelamos mais? Por que não desejamos mais? Por que não investimos mais? Porque infelizmente, irmãos, nós estamos tão cheios de nós mesmos, nós temos nos enchido de tantas coisas neste mundo, estamos tão cheios do celular, estamos tão cheios da televisão, estamos tão cheios de maratonar séries, irmãos, estamos tão cheios de Instagram, de coisas triviais deste mundo, que o espaço que tem sobrado para o Senhor tem se enchido muito rápido. Por isso que um culto por semana já basta para a igreja, por isso que 10, 20 minutos de oração já tem enchido a igreja. Alguém pode dizer, mas não é o tempo, e sem a qualidade, tudo bem, eu concordo, mas pergunte para um casal que tem um casamento sadio, o quanto ele gostaria de investir em tempo para estar com a sua esposa ou com o seu esposo amado. Eu creio que também é assim, irmãos, nós que dizemos com o nosso coração que amamos a Deus, devemos anelar, devemos ansiar por estarmos na presença do Senhor, investirmos mais tempo. Onde mais nós temos investido o nosso tempo? Em buscar o Senhor, em estar na sua presença, ou em satisfazer os nossos próprios desejos? Isso nos explica porque muitas vezes nós temos nos enchido de forma tão rápida, irmãos. A presença manifesta do Senhor na igreja é o que mais nós necessitamos nos dias de hoje. A igreja precisa urgentemente buscar, irmãos, a presença do Senhor, senão a nossa vida vai ser vazia, os nossos cultos irão ser frios, os nossos louvores sem unção, a nossa pregação ela será morta, se assim não tivermos a presença do Senhor. Hoje, irmãos, nós pregamos sobre transformação, vemos tantas pregações sobre libertação, sobre cura, operação de sinais e maravilhas que o Senhor realizava, mas infelizmente não temos visto isso com tanta constância em nosso meio. Às vezes eu fico pensando assim, irmãos, que eu me coloco nessa posição, pregando uma propaganda enganosa. Não estou dizendo que o evangelho é enganoso, eu estou dizendo que nós temos pregado algo que parece ser enganoso, pois nós dizemos para a pessoa, venha para a igreja, aqui há libertação, aqui há transformação, aqui há cura, aqui há milagres. Nós pregamos, irmãos, que há pão na casa do pão, mas quando as pessoas vêm buscar esse pão, só tem encontrado fornos frios, prateleiras vazias. Nós temos, irmãos, que nos aproximarmos mais de Deus, só assim nós veremos sinais, maravilhas e prodígios sendo realizados em nosso meio. Mais do que conforto e saúde, nós precisamos da presença de Deus. Mais do que riqueza e prosperidade, nós precisamos da presença de Deus. Mais do que reconhecimento, mais do que likes, mais do que curtida, mais do que visualização, mais do que poder neste mundo, nós precisamos da presença de Deus. Só a presença de Deus vai aquecer os nossos corações, irmãos. Só a presença de Deus vai nos fazer impactar o mundo, vai nos fazer avançar, vai nos fazer crescer como igreja. Somente a presença de Deus. E a oração, irmãos, ela é mais poderosa do que qualquer combinação de esforço terreno. A oração, irmãos, ela aciona o braço forte de Deus. A oração, ela move os céus. A oração é o que vai nos dar poder para trabalharmos com eficácia, com eficiência para o Senhor. A oração, irmãos, é a usina que produz poder na vida do crente, irmãos, que faz nos avançar em uma caminhada vitoriosa, que vai nos fazer triunfarmos como igreja. Todos os discípulos perseveraram em oração, todos os novos convertidos perseveraram em Jerusalém,
em oração. Foi em um culto de oração na igreja de Antioquia da Síria que a missão, irmãos, transcultural se iniciou de forma programática. Foi num culto de oração em Filipos que a igreja ocidental teve início. Foi através da oração que a igreja teve crescimento. Sem oração, nossos lábios só serão lábios de barro. Somente a oração vai abrir as portas da plenitude do Espírito Santo. Somente a oração vai nos tornar tochas na mão do Senhor. Somente a oração vai nos capacitar a realizarmos a obra do Senhor. Os patriarcas oraram, os discípulos oraram, os profetas oraram, os reformadores oraram, os avivalistas oraram. Irmão, Jesus Cristo orou e está até hoje intercedendo a destra do Pai pelas nossas vidas. O Espírito Santo que está em nós ora por nós. Há um Deus que está sobre nós. A igreja precisa avançar em oração. A oração precisa ser reconduzida ao centro das nossas vidas. A oração tem que estar no topo das nossas agendas, irmãos. E nós temos que ouvir a voz do Senhor, aquele que nos diz que sente saudade de quando nós investíamos mais em oração, de quando nós cansávamos mais os nossos olhos lendo a palavra do Senhor. E entendam, irmãos, a igreja, ela tem que ser tão boa quanto ouvinte, ela tem que ser boa em praticar. Se nós não praticarmos aquilo que ouvimos, se o pastor pregar aqui todos os domingos 20, 30, 40, 50 vezes e nós não sairmos do estado em que nós estamos, nós vamos permanecer no mesmo lugar. Nós não podemos aceitar, irmãos, vir na igreja, sentarmos no banco, cantarmos 2 ou 3 hinos, ouvirmos uma palavra, irmos para casa e achar que está bom. Não, nós somos uma igreja pentecostal. Nós devemos ansiar pelo batismo com o Espírito Santo. Nós devemos ansiar pelo revestimento do Espírito Santo, para que nós venhamos realizar a obra do Senhor com excelência. Irmãos, nós temos que sair do comodismo. Hoje eu tenho visto nas igrejas os irmãos chega até um pouco antes, mas parece que a igreja tem tido muitos espectadores. Nós chegamos na igreja achando que aqui é teatro, achando que aqui é algum programa, irmãos, achando que aqui é cinema. O irmão chega, dobra rapidamente o seu joelho, logo levanta, conversa com um, conversa com o outro. Como nós veremos o Senhor operando milagres em nosso meio dessa forma, que nós venhamos ser, irmãos, aqueles que influenciam o próximo a orar mais. O Senhor tem nos chamado para orarmos mais. O Senhor tem nos chamado para nos aproximarmos mais dEle. O Senhor tem nos chamado porque Ele quer nos usar, irmãos, para fazer a diferença, para impactar este mundo. E só conseguiremos através do seu poder. Entendamos, não é às margens do rio que nós conseguiremos fazer isso. É mergulhando, é buscando mais, é entregando a nossa vida na presença do Senhor, é trilhando o caminho da perseverança da palavra, é trilhando o caminho da perseverança da comunhão, é trilhando o caminho da perseverança da oração. A igreja perseverava, Deus cooperava, e essa igreja avançava em crescimento. O Senhor somava todos os dias as almas que iam sendo salvas. Entendamos, irmãos, Deus não dará poder a uma igreja acomodada, estagnada. Deus dará poder a uma igreja ataviada, a uma igreja pronta, que está de boca cheia, clamando: ora vem, Senhor, com o teu poder, desce com a tua presença em nosso meio, dai-nos a plenitude do teu Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que custa caro, mas não é porque custa caro que nós não iremos pagar este preço. Não vai ser em outro lugar,
que nós iremos ser cheios da presença do Senhor. Somente assim as promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 é para as nossas vidas. Não era apenas para os discípulos, para os apóstolos. E os sinais eles seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A promessa do Senhor nos fez em Lucas capítulo 10, versículo 19, não era apenas para a igreja do passado, é para a igreja de hoje. E receberão poder para pisar escorpião e serpente e toda a força do mal, e nenhum dano vos fará. Esta promessa é para as nossas vidas. Nós temos que tomar posse, irmãos, pois a presença do Senhor nos dará autoridade. Entendamos, aqueles feiticeiros lá da África, que faz até palha flutuar, irmãos. O crente que se sente mais fraquinho da igreja, mas que está debaixo da presença do Senhor, ele tem mais autoridade do que todos os feiticeiros do mundo, irmãos. Entendemos as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade, todo o poder diabólico, irmãos, ele tem que se submeter à autoridade que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mediante esse poder que a igreja vai avançar. Como nós desejamos e necessitamos, não conseguimos viver sem um alimento físico, não conseguimos prosseguir, que a igreja de hoje venha ansiar da mesma forma, pelo alimento espiritual, pelo alimento dos altos céus. Que esta palavra venha falar fortemente aos nossos corações. Nós só iremos avançar se nós perseverarmos na palavra do Senhor. Nós só iremos avançar se nós perseverarmos na comunhão. Nós só iremos avançar se nós perseverarmos no partir do pão. Nós só iremos avançar se nós perseverarmos na oração. Seguindo o exemplo de Cristo, Ele nos deu este exemplo, porque a igreja avançava tanto antigamente, porque se via tantos sinais antigamente, por que não tem se visto hoje? A culpa é em Jesus Cristo? O Senhor não está operando mais? Com certeza não. Hebreus 13:8 vai nos dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o problema está em mim e você. Eu sei que a palavra às vezes é dura, né, irmãos? Mas o Deus que ordenou falar é um Deus que se responsabiliza pela palavra. Se depois o Adilson quiser mais me chamar. Mas essa é a palavra, irmãos. Nós temos que sair do lugar. Deus tem falado comigo quando o Adilson me deu essa oportunidade, o pastor Adilson me deu essa oportunidade. Eu fiquei muito contente porque Deus tem falado muito comigo através dessa palavra, tem me incomodado. Irmãos, nós temos que sair do comodismo. Ezequias, mas eu já oro, ora mais. Eu já jejuma mais. Eu já leio a Bíblia, leia mais. Influencie outra pessoa para que a igreja venha avançar. Nós temos que ver os sinais sendo realizados em nosso meio. Nós temos que ansiar de forma urgente os tesouros dos altos céus. Nós temos que ansiar essas promessas sendo cumpridas em nossas vidas. O mundo tem que ver, irmãos, a igreja resplandecendo como espelho. O mundo tem que ver, irmãos, o poder de Deus sendo manifesto através das nossas vidas. Nós precisamos cultivar isso em nossa alma. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos ajudar, nos despertar, assim perseverarmos na sua presença, para que a igreja avance de glória em glória, de vitória em vitória. Deus em Cristo vos abençoe.
Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Ezequias é uma benção, né? Ezequias é uma... Que Deus continue abençoando, usando a sua vida aí. E logo você volta de novo no canal. Irmãos, vamos voltar vendo o empenho de cantar aqui antes de encerrar. Vamos louvar o Senhor com o 221. Me ajuda aí com esse hino aí. (221) da harpa. Eis-me a teus pés, Senhor, opera em mim, espera mais vigor, opera em mim, eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir, dá-me o teu amor. Opera em mim, sedento com ardor, opera em mim, te peço mais amor, opera em mim, tu só me podes dar a perfeição sem par. Ó bom Consolador, opera em mim, o meu amor Jesus, opera em mim, por tua santa luz, opera em mim, revela-me o valor da morte do Senhor, por mim na dura cruz, opera em mim, não tarde mais, Senhor, opera em mim, escuta o meu clamor, opera em mim, no sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda por favor, opera em mim. Amém, irmãos? Que o Espírito do Senhor venha operar na nossa vida, venha nos guiar, venha nos ajudar e venha nos abençoar. Amanhã, irmãos, temos o ciclo de oração, a partir das 19h30, as irmãs já estarão aqui orando. E no domingo nós temos a nossa escola dominical pela manhã e o nosso culto à noite, que é o último culto nosso sobre esse tema que nós estamos falando esse mês. No mês que vem, a irmã me propôs um tema, acho que nós vamos falar de um outro tema no domingo, só nos cultos de domingo. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Que é uma das coisas que nós também estamos precisando ouvir, né? Porque a gente quase não ouve mais falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Às vezes muitos estão preocupados em pregar prosperidade, né? Prosperidade, vida aqui na terra, mas nós temos que preocupar que nosso lugar não é aqui na terra, nosso lugar é no céu, né, irmãos? Então, a partir do mês que vem, vamos ver se nós começamos a falar aí nos domingos sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar em oração. Convidar aqui, vem aqui, irmão José, vem o senhor José, vem orar aqui para nós encerrarmos o culto. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui nesta noite. Domingo nós estaremos aqui novamente no grande culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ezequias, que Deus abençoe a sua vida grandemente, viu? Mas o Nerivan não pôde estar aqui, não veio na terça, mesmo que ele está trabalhando. Ele mandou mensagem que estava lá em Guarulhos. E até chegar aqui de Guarulhos, dependendo do horário de sair de lá, nós chega às 9 horas. Cumprimento a igreja, Pai do Senhor. Quero agradecer a Deus, tá? Por tudo que tem feito na minha vida, por
fui dispensado da empresa, mas não fui dispensado da mão de Jesus. Então, Glória a Deus. estamos aí em nome de Jesus. Vamos orar para Deus abençoar. E Ele preparar outra porta que eu possa estar direto congregando, dando glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido, meu Deus, a vida de cada um de nós, nossas famílias, nossos colegas, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor amado. Visita cada lugar, cada local, Senhor amado, que está clamando e pedindo por Ti, Pai. O hospital, UTI, CTI, Senhor. Trabalha no coração de cada pessoa, Pai, que está clamando por Ti, Senhor. E o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus, dentro da providência, Pai. Leva nós para casa em paz, meu Deus. Dá uma semana abençoada. Em nome de Jesus, te agradeço tudo sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito do Senhor estejam com todos. E nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.